saúde mental. Muitas vezes você olha somente para outros aspectos e esquece que a cabeça comanda tudo. O cérebro precisa ser organizado, você precisa estar em paz, você precisa ter confiança para exercer qualquer atividade. E quando se fala num jogador de futebol de elite, como é o caso do Yuri Alberto, com um salário alto, jogando num dos maiores clubes do Brasil e do mundo, você não tem a noção do quanto uma pressão, ele tem 23 anos, é um jovem ainda, isso pode acabar com uma carreira, isso pode ser pesado. E o que me chamava atenção na época das críticas, eu nem vou contestar as críticas, cada um sabe o que está falando, e isso é uma coisa bastante particular, não é? As pessoas podem aprovar, reprovar, contestar, gostar ou não. Agora, o que eu acho é que quando você critica alguém, quando você pressiona alguém, você não tem noção do quanto isso está abalando aquela pessoa, o quanto ela fica impedida até de exercer uma profissão. Aconteceu com o Yuri Alberto, que tropeçava na bola, que era vaiado, que foi chamado de burro por um treinador na frente de todas as câmeras. Aconteceu muita coisa com o Yuri e ele deu a volta por cima. E ele deu a volta por cima porque ele procurou ajuda, porque ele tentou resgatar aquele futebol que nós vimos em muitas oportunidades. O Yuri não está nem começando a carreira, na minha opinião. Ele tem muita estrada pela frente. Pode jogar no exterior, pode ter uma carreira longa no Corinthians. E é muito legal de você saber que uma pessoa superou, porque ele superou. É isso. Então, Ronaldo, você sabe que no Corinthians, melhor do que ninguém aqui, o que é jogar no Corinthians, passar por fases boas ou ruins, é um clube de massa, é um clube que demanda muito marketing, espaço, tem uma projeção como poucos, e aconteceu com o Yuri. Agora, ele está dando a volta por cima, tomara que siga assim. E a pressão que vive o ser humano, né? Muita gente só presta atenção no salário, né? O status, salário, mas o que o cara passa no dia a dia. E ele demonstrou isso. Ele demonstrou ter uma sensibilidade, um amor à carreira. Isso é importante também, independente do salário que você recebe, da instituição que você põe a camisa. Lógico que ele está colocando a camisa do Corinthians, uma camisa pesadíssima. Mas o profissional que ele mostrou ser e o ser humano também. Porque esse lado que ele demonstrou pra gente. Pouca gente consegue ver, porque eles também não dão entrevista, não falam muito. E eles sofrem praticamente que calados. E a partir do momento que ele procura uma ajuda, isso é importante para todos também. Hoje, que o pessoal que está vendo a gente aqui, você que tem algum problema nesse tipo, passando por pressões e mais pressões, procure um profissional, sim, vai ajudar e vai ajudar muito. E o Yuri teve esse caminho brilhante, pensado pelo staff dele. É um staff que pensa nele, o pai dele, a mãe dele, a família, vão falar. Muitas vezes a molecada com essa idade não escuta muito, a molecada de hoje em dia não escuta muito, meu pai, minha mãe, mas ele teve esse dom também de escutar na profissão que ele está. Então, parabéns a você, Yuri. Parabéns ao craque Neto, que chorou, estragou a cena aí. Mas, pelo menos, o Yuri foi um choro gostoso que a gente viu aqui, de um cara desabafando e crescendo na profissão. É isso que é legal. E Chico, agora o momento é de jogar futebol, continuar fazendo gol, se apresentando, porque o jogador, eu nem falo do Yuri, mas o jogador, quando ele está numa fase ruim, ele se esconde da partida. Ele não se apresenta, ele tem maneiras de, no campo, não ser tão notado, porque ele tem medo de errar. Então, isso com o Yuri, nesse momento, pelo menos, dá para ver que ele resgatou um futebol muito efetivo, competente e ofensivo. Vai minando a confiança, o cara não consegue fazer mais nada, isso serve para a vida, né? O Yuri, bom, vestir a 9 do Corinthians é uma pressão gigantesca, ainda mais para um jovem. Também, Chico. A 1, a 2, a 9, 3, meu Deus! O Ronaldo sabe bem. O Yuri, quando ele fez aquela parceria com o Roger Guedes, funcionou bem, ele estava legal, o time estava funcionando. Quando o Roger sai, parece que o holofote vai sobre ele, né? A responsabilidade. E como a gente vive num país muito desigual, as pessoas olham para o jogador de futebol que ganha bem e entendem que ele tem que ser uma máquina, ele tem que correr 90 minutos sem cansar, ele não pode sofrer, ele não pode ter problemas, porque ele ganha muito bem. Então, as pessoas atrelam muitas vezes a solução de tudo ao dinheiro. E essa é uma questão muito mais complexa, muito mais complicada de um cara que dedicou desde sempre a vida ao futebol, né? Tá ainda começando a carreira e recebe uma pressão de não conseguir olhar para a filha quando chega em casa, de não conseguir exercer a sua profissão. Então, assim, tem muito mais coisas envolvidas. Então, felizmente, parabéns pela resiliência dele. Porque, assim, o Yuri nunca deixou de correr, nunca deixou de se entregar, nunca bloqueou comentários no seu Instagram, nunca. Ele nunca deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. E foi muito tempo, tá? Foi assim, eu acho que mais de um ano. Ele passou o ano inteiro passado sofrendo. Esse ano, primeiro semestre, a coisa também não aconteceu. Ele continuou
quase saiu para uma proposta na metade do ano, mas perseguiu e está aí, que ele consiga realmente... Até porque o time hoje está colaborando e ele está muito bem. Sgarbi, você que é tão jovem quanto o Yuri Alberto, como é que você vê uma situação dessa, não só pensando no Yuri, mas acho que é um exemplo de um jogador que está num grande clube, bem-sucedido e que é pressionado? É uma geração, no modo geral, que tem um problema grande, que é o celular, muitas vezes, né? O celular, lógico, que é uma ferramenta legal para trabalho, para tudo. Só que se você para ler as coisas que você recebe muitas vezes no celular, você sendo uma figura pública, sua cabeça fica louca. Você ganhando... haters. Você ganhando 1 milhão e poucos reais, como é o caso do Yuri, ou você ganhando um salário baixo, enfim, que seja. Então, claro que existe esse problema. Mais uma vez, o que eu já falei aqui, o Yuri sabe que jogando no Corinthians, a pressão é muito grande. E você tem que desempenhar, tem que performar. Só que você vê essa entrevista dele, você para pensar várias coisas, né, Rê? Porque que volta por cima bonita que ele tá dando. Era um cara que, você para ver nos problemas, assim, o Chico foi perfeito. Foi um grande tempo que o Yuri passou, tomando porrada, críticas, enfim, virando meme. E aí você para pensar, talvez, na forma até de criticar, na forma, porque ele fala, pô, chegava em casa e não conseguia ver minha filha. Com toda a humildade do mundo ele falando isso. Então, para mim, é um cara que essa volta por cima eu acho bonito de ver no futebol. O futebol pode proporcionar voltas por cima como essa. E muito bacana a entrevista do Yuri, cara. Desejo cada vez mais sucesso para ele, porque parece ser um cara espetacular. Vamos falar mais sobre essa questão mental mesmo no futebol, essa questão das críticas, da mídia, enfim. Agora, Chico Garcia tem outros problemas também na vida.